mas aquele que não crê será condenado. Estou aqui nesta noite e trago comigo os meus irmãos de igreja, Felipe, um grande amigo e irmão em Cristo. Trago também comigo meu irmão Arthur, homem de Deus abençoado. Nesta noite eu quero cumprimentar. Eu quero cumprimentar a todos vocês que aqui se encontram presentes, a todos os amados ouvintes, vizinhos que estão ao alcance desta palavra, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, mas quem não tem, abra os teus ouvidos. Nós vamos meditar no livro de Lucas 10, versículo 38 em diante, até onde o Senhor Jesus quiser falar com nós. Assim diz a palavra do Senhor. Marta e Maria é o tema da mensagem. E aconteceu que indo eles de caminhos, entrando uma aldeia, uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que eu, minha irmã, me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada dela. Então Jesus estava dizendo para Marta, nesse texto, que de que adiantaria Marta ficar afadigada com os afazeres da casa, se preocupada em atender a Jesus, em dar uma boa hospedagem para Jesus, mas não tirava tempo para ouvir o mestre falar. Então o que o texto quer nos dizer nesta noite? De que adianta nós corrermos atrás dos bens financeiros que há sobre essa terra? De que adianta nós nos dedicarmos somente no nosso trabalho, nos dedicarmos somente nas nossas famílias e esquecendo o principal, que é Jesus Cristo, aquele que te abriu a porta de emprego? Esquecer de Jesus Cristo, que é aquele que te deu a sua família. De que adianta? E de que adianta também o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não resolve nada, porque o mundo jaz no maligno. O mundo que nós vivemos são coisas passageiras, coisas momentâneas, coisas que hoje aqui nós estamos vivos e daqui a um minuto nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. E se Deus bradar do céu hoje e pedir a nossa alma, o que é que nós vamos ter para apresentar para o Senhor? Cadê as boas obras que nós vamos ter para apresentar para o Senhor? Então de que adianta, querido, nós ficarmos afadigados em conquistar este mundo, em conquistar e dedicar somente nas coisas deste mundo, sendo que a palavra do Senhor diz no livro de Jeremias 17, versículo 5, que maldito é o homem que se espera somente nas coisas deste mundo. Maldito é o homem que se espera somente nas coisas deste mundo e que confia na força dos teus braços. Deus está dizendo que o homem que quer conquistar somente as coisas e que espera em Deus somente nas coisas deste mundo, ele é o mais miserável dos homens. Deus rejeita este homem. Mas para nós somos diferentes, porque nós sabemos e obedecemos o mandamento do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar
pessoas. Esse é o Deus que nós servimos, o guarda de Israel, aquele que a Bíblia diz que os teus olhos são como chamas de fogo e estão por toda a terra, contemplando os bons e os males. O nosso Deus, Ele é o Deus onisciente, é o Deus que está, é o Deus que lê todos os pensamentos, que sabe aquilo que eu estou pensando agora e o que vocês estão pensando. É o Deus onisciente, o Deus que lê todos os pensamentos, o Deus que conhece o homem de dentro para fora. O nosso Deus, Ele é onipresente. Ele é o Deus que se encontra aqui e se encontra em outra parte dessa cidade, deste mundo. Ele é o Deus onipotente, aquele que se chama Já, aquele que é a guerra, aquele que nunca soube o que é perder. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, nas adversidades. Ele é o nosso socorro quando nós nos encontramos num momento, numa certa situação, que nós olhamos para a nossa direita, não há mais saída. Olhamos para a nossa esquerda, também não há saída. Olhamos para a nossa frente, nenhuma válvula de escape. Mas Ele é o nosso Deus, o nosso socorro bem presente na adversidade. Ele é o nosso socorro bem presente quando não há mais saída. Ele chega com o teu socorro e abre uma válvula de escape. Esse é o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus que não faz exceções nem de preto, nem de branco, nem de rico e nem de pobre. Esse é o verdadeiro Deus, aquele que não olha pelas vestes que você está vestindo, aquele que não te dispõe fora porque você não tem uma boa condição financeira. Ele é o Deus que não precisa daquilo que você tem, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele está no controle de todo o globo terreno. Tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que não faz exceção de pessoa, o Deus que tanto me ama como ama o traficante, o Deus que tanto te ama e ama a prostituta. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Emanuel, o Deus conosco. Esse é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus de providência. Esse é o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no sublime trono, de onde todos os dias, amados, Ele se curva e faz desse jeito do seu trono, para ver nós pequeninos que se habitam sobre a face da terra, para ver quais são as nossas necessidades, de que nós estamos precisando. Esse é o verdadeiro Deus, aquele que não te desampara nunca, aquele que mesmo que uma mãe, que se estiver amamentando o seu filho, vier lhe abandonar o seu filho, Ele jamais lhe abandona, Ele jamais despreza os seus, Ele jamais despreza a sua criatura. Voltando ao livro de Marta e Maria, Marta ficou fatigada tentando agradar a Jesus, mas Jesus, Ele não se agrada das coisas que você fica preocupado. Jesus, Ele não se agrada de você tomar o seu tempo todo para umas certas coisas e não tomar o tempo principal, que é para ouvir a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No livro de Hebreus 11, versículo 1, está escrito que a fé, ela é o firme fundamento de tudo aquilo que você não vê, mas que se espera. E no versículo 6 está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E que se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que a fé é o firme fundamento de tudo aquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos.
esperamos, essa é a verdadeira fé. Porque existem dois tipos de fé. Existe a fé natural, que é uma coisa comum. Eu estou vendo esse pilar, então eu sei que esse pilar existe aqui. Mas existe a fé sobrenatural, que é um firme fundamento daquilo que você não vê e que se espera. Essa é a verdadeira fé que Jesus Cristo quer que nós tenhamos sobre as nossas vidas, dentro dos nossos corações. Porque quando nós temos essa fé, pode levantar na sua direita, pode levantar na sua esquerda, mas não fará mal algum. Não fará mal algum, porque a sombra do Onipotente, ela nos protege, ela nos guarda de todo o mal. Santo teu nome. Voltando ao texto, um pouco, em 2 capítulos, no livro de Lucas 8, versículo 46, está escrito: uma certa mulher vivia por 12 anos, sofrendo por uma enfermidade, cujo nome fluxo de sangue. Quase todos vocês, com certeza, devem de conhecer esse texto. Uma passagem de uma mulher que padeceu um sofrimento por 12 anos. Essa mulher tinha muitos bens financeiros. Essa mulher era muito rica. Tinha muita condição. Mas essa mulher, querido, no meu ponto de vista, essa mulher viveu 12 anos sofrendo é por desobediência. Por quê? Porque com certeza essa mulher confiou somente nos seus bens financeiros. Porque o texto está nos dizendo que ela gastou tudo sobre a medicina. E é assim na vida das pessoas, da maioria das pessoas que tem uma boa condição. Eles gastam tudo que há sobre a sua enfermidade, mas não há cura. Porque a cura principal vem de Jeová Rafa, o Deus que cura. Daquela que não deixa nenhuma sequela, vem de Jesus Cristo, aquele que no livro de Apocalipse 3, versículo 20 está escrito: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Deus está dizendo neste texto de Apocalipse 3, versículo 20, que se você abrir a porta do seu coração, Deus ele vai diminuir da sua glória e vai penetrar dentro do teu coração e vai fazer morada dentro de você. Ele vai se diminuir ao seu tamanho e vai entrar dentro de você e vai fazer morada. E a partir desse dia que Jesus entrar e fazer morada dentro de você, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será mesmo, porque eu sou o exemplo, o testemunho vivo disso, que Jesus bateu na porta do meu coração, eu abri a porta do meu coração, ele entrou e fez morada, e hoje eu sou nova criatura, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Salve, Senhor Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó já se encontra neste lugar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó já se encontra neste lugar. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos falando sobre o nome dele, ele já se faz presente. A palavra do Senhor também diz que tudo que tem vida, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, e ele é digno de todo louvor sobre o céu e sobre a terra. Ele se faz presente neste lugar. O Deus Todo-Poderoso já se encontra neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste lugar. É maravilhoso sentir a presença de Deus. E voltando ao texto da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher se padeceu por 12 anos. Era uma doença terrível, amados. Era uma doença tão terrível que aquela mulher não podia viver no meio da sociedade. Aquela mulher era rejeitada, tanto pela tua família quanto a população da cidade que ela vivia. Mas um certo dia, depois daquela mulher ter gastado tudo com a medicina, ela olhou
e se raciocinou e disse: não há mais solução, o meu dinheiro já acabou tudo e eu não fui curado. Mas um certo dia o Nazareno estava passando sobre aquela cidade, e aquela multidão estava junto do Nazareno, Jesus Cristo, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem o dom da cura, aquele que dá a vida e tira a vida, aquele que forma a luz e cria as trevas. Ele estava passando sobre aquela cidade, e aquela mulher, vendo aquele alvoroço de pessoas, aquilo chamou a atenção daquela mulher. Por quê? Porque não adianta somente ter fé e permanecer com o seu braço cruzado. A nossa fé, ela deve de ter ação, porque o nome oração, que é o que traz a fé para o nosso entendimento, para o nosso corpo, para o nosso espírito, ele já se completa em duas frases: orar e ter ação. Então aquela mulher, padecendo no seu sofrimento, partiu diante daquela multidão, porque é assim que nós devemos fazer. Nós não devemos esperar o nosso milagre dentro da nossa casa, nós temos que ir diante da face a face daquele que tem o poder para nos curar. E assim aquela mulher fez, foi face a face com Jesus, e chegando até Jesus, aquela mulher conseguiu apenas tocar na sua orla, na sua veste. E Jesus, parando diante daquela multidão, eu posso ver Jesus regalando os teus olhos, abrindo o teu braço e dizendo para os discípulos que estavam ao seu redor: alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos ficaram surpreendidos: mestre, mas como não tocar no Senhor, mestre? Se a multidão te oprime, como não tocar no Senhor se a multidão te aperta? Estão encostando no Senhor, te apertando, então não há possibilidade de não ter de tocar. Jesus responde assim: mas esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder, porque de mim saiu a cura. Saiu o poder do corpo de Jesus, saiu a cura para a vida daquela mulher. Aquela mulher tremendo de medo, com medo de ser apedrejada, porque naquela época era a lei de Moisés, e a lei de Moisés, para certo tipo de coisas, morriam apedrejadas. Aquela mulher, morrendo de medo, sobre o chão, ajoelhada, levantou a tua mão e se manifestou que foi ela que tocou em Jesus. Jesus se aproxima daquela mulher e diz: mulher, vá, a tua fé te salvou. Que quer dizer o quê? A tua fé te curou. E o sangue daquela mulher se estampou, e aquela mulher deu glória a Deus, saiu glorificando e foi curada para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Esse é o Deus que se faz presente neste lugar esta noite. Esse é o Deus que, se você estiver passando por tribulações, Ele vai te segurar sobre as tuas mãos. Esse é o Deus que a palavra do Senhor diz que, se passarem pelo fogo, não se queimará, e que, se passarem pelas águas do mar e dos rios, não se submergerá. Que quer dizer o quê? Não se afogará, porque Ele está segurando todas as tuas mãos, e a destra mão direita do Senhor está sobre a tua vida. Ninguém pode te tocar, pode levantar a sua direita, mas não lhe fará mal algum. A palavra do Senhor no livro de Isaías 54, versículo 17, está escrito que nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, e que nenhuma língua que te julgar nada te poderá fazer. Porque da mesma forma que nós apontamos o nosso dedo para julgar o nosso irmão, nós também seremos julgados. Nós também seremos julgados. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode, o Deus que no livro de Salmos, versículo 100, o Deus que no livro de Salmo 113 está dizendo: quem é como nosso Deus, que se habita nos mais altos céus, de onde se curva
para ver as coisas que há nos céus e na terra, que tira o homem do monturo, que quer dizer do lixo, e faz se assentar junto aos príncipes do teu povo, que pega uma mulher estéril, que pela possibilidade humana, que pela medicina é impossível gerar filho no teu útero, é impossível o teu ventre conseguir gerar filho, e faz com que a madre desta mulher, que faz com que o útero dessa mulher venha se funcionar perfeitamente e faz ela se habitar em famílias. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor no livro de Marcos 10, versículo 46. A palavra do Senhor no livro de Marcos 10, versículo 46, está dizendo de um certo homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Estava na beira do caminho e estava mendigando. Mas um certo dia, Jesus de Nazaré estava passando sobre aquele caminho. E Bartimeu, ele não podia ver, porque nasceu cego, mas Bartimeu ouvia o alvoroço dos pés daquela multidão. Então aquilo chamou a atenção de Bartimeu, e Bartimeu perguntou o que estava acontecendo. E as pessoas que estavam ao redor ali lhe disseram: Jesus, o Nazareno, está passando. Então Bartimeu disse assim: então esta vai ser a minha chance. Esta vai ser a minha chance. E assim fez Bartimeu. Bartimeu começou a gritar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que aquela multidão que estava ali adiante de Jesus e adiante de Bartimeu mandava Bartimeu se calar, repreendendo Bartimeu para que ele não alcançasse a sua bênção. Mas Bartimeu, colocando a tua fé em ação, colocando a tua cura em primeiros planos, ele começou a gritar mais alto e a dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E pela terceira vez que Bartimeu gritava, Jesus parou diante daquela multidão e disse aos seus discípulos: vá de encontro àquele homem e traga ele até a mim. E chegando Bartimeu diante de Jesus, o mestre lhe perguntou: olha, o que queres que eu te faça? E Bartimeu lhe respondeu assim: quero ver a luz do mundo. E Jesus lhe respondeu assim: então a tua fé te curou. Bartimeu, abrindo os teus olhos, viu o rosto de Jesus e pôde ver essa luz deste mundo que eu e você estamos vendo nesta noite. E assim Bartimeu, gritando e glorificando, deu glória ao Senhor e o seguiu. Jesus, ele marcou um encontro com nós nesta noite. Jesus, ele marcou este horário aqui para que nós estivéssemos neste lugar. Nada aconteceu por acaso, porque nós não somos fruto do acaso, nós somos fruto daquele que no livro de Gênesis, versículo 26, diz assim: desçamos, disse para o Filho e disse para o Espírito Santo: desçamos e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o Deus que eu sigo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que um dia me arrancou do charco de medo, o Deus que um dia arrancou a mim e a ti do lamaçal do pecado e te transformou em uma nova criatura. O Deus que nos deu a ordem de ir para o mundo afora e pregar o Evangelho a toda criatura, sem fazer exceções de pessoas. O Deus que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder sobre as tuas mãos e que mesmo assim Ele tem a sua humildade de não julgar ninguém. Ele tem a humildade de não fazer exceção de ninguém. Ele tem a humildade de perdoar a você, de perdoar a mim 70 vezes 7 por dia. Ele nos perdoa 70 vezes 7 por dia. Então quer dizer que Ele nos perdoa
aquele que não olha pelo calçado que você está calçando, pelo carro que você dirige, pela casa que você mora. Esse é o verdadeiro Deus, amado. Esse é o verdadeiro Deus. Aquele que, independente de você seja viciado nas drogas, aquele que, independente de você esteja na prostituição, na criminalidade, aquele que, independente que você seja um ateu, que você não sirva Deus nenhum, Ele te ama da mesma forma que Ele me ama. Ele te ama da mesma forma que Ele ama os pastores dessa cidade, deste mundo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus de Abraão, aquele que um dia, um pequenino chamado Zaqueu, resolveu chamar sua atenção. Jesus estava passando, e um homem de pequena estatura, de 1,40 m mais ou menos de altura, chamado Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, um homem muito rico, um homem cobrador de impostos, um homem que ficou rico tirando o meu, tirando o seu, um exemplo que eu estou citando, um homem que tirava as moedinhas dos pequeninos, um homem que tirava as moedinhas daqueles pequeninos que só fazia para comer o seu pão de cada dia. Mas um certo dia, Deus marcou um encontro com Zaqueu. Um certo dia, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, resolveu abater na porta do coração de Zaqueu. E com insistência, que é assim que nosso Deus faz, Ele insiste, porque a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Pelo contrário, João 8,15, não foi vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é quem escolhi a vós. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Ninguém escolhe a Deus. Todos nós, seres humanos, nós queremos viver os desejos prazerosos da carne, o pecado. Nós queremos viver os desejos da carne. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de todos nós que aqui se encontram. Ele tem misericórdia de nós, porque Ele é misericordioso. E a sua benignidade, o seu bom, a sua bondade, ela dura para sempre. Então Jesus, passando aquele lugar, o Espírito Santo de Deus já tinha batido na porta do coração de Zaqueu. E Zaqueu já não aguentava mais a pressão do Espírito Santo, o incomodando. Jesus estava passando, Zaqueu não olhou a dificuldade, não olhou as circunstâncias. Então o que Zaqueu fez? Subiu no alto de uma figueira brava, que quer dizer o quê? Espinhosa, para chamar a atenção de Deus. E assim Zaqueu conseguiu, porque nós conseguimos chamar a atenção de Deus, mas não conseguimos surpreender a Deus, porque Deus não fica surpresa do nada, porque antes de você pensar, Ele já sabia o que você estava pensando. Antes de você pensar, Ele já sabia o que você ia pensar. Então Zaqueu subiu do alto daquela figueira para chamar a atenção de Jesus. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa e me convida para entrar na sua casa. E assim Zaqueu fez, desceu rapidamente, prostrou diante de Jesus e se confessou: Senhor, eu sou pecador, mas porventura, se eu te dei dos pequeninos aquilo que eles tinham para alimentar, com um arrependimento sincero diante do Senhor, eu devolvo 4 vezes mais do que aquilo que eu tive. Então, Jesus, aquelas pessoas que estavam ali perto, começaram a murmurar, os escribas e os fariseus, os hipócritas. Os escribas e fariseus são hipócritas, e pessoas que ficam levantando, apontando o seu dedo para julgar o teu irmão da sua direita, para julgar o teu vizinho, também é hipócrita. É hipócrita. Porque essa não é a ordem que Jesus nos deu, como cristão, como servo dele. Essa não foi a ordem que Jesus nos deu. Porque Jesus disse assim no seu:
primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que completa os outros 8 para completar os 10, são: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que você vai ser um grande homem de Deus. Mas de que adianta você dizer que é servo de Deus e não amar o teu próximo? De que isso adianta? Porque a Bíblia diz que um certo dia os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, Jesus disse para os discípulos: tive fome e não me deste o que beber, tive sede e não me deste o que beber, estive frio, senti frio e não me deste o que agasalhar. Os discípulos ficaram surpresos daquilo e responderam assim: Mestre, quando nós fizemos isso com o Senhor? Jesus respondeu assim: quando não ajuda os meus pequeninos. Quando você não dá o que comer para os meus pequeninos, quando você não dá o que beber para os meus pequeninos, e quando chega um mendigo sobre a porta da tua casa e você bate a porta na cara dele, isso não é um dever do ser humano, isso não é atitude para o ser humano. Porque de que adianta nós dizemos que servimos a Jesus? De que adianta nós dizemos que somos servos do Senhor e não amamos, não respeitamos o nosso irmão, não respeitamos o nosso vizinho, não respeitamos as nossas esposas, não respeitamos a mulher quando não respeita o seu marido? Que tipo de cristão é este que fica em porta falando mal da vida do teu vizinho? Que tipo de cristão é este que levanta falso contra o teu vizinho? Que tipo de cristão é este que carrega uma Bíblia sagrada sobre os seus braços, que tem mais cartuchos do que uma .50, mas não usa ela com sinceridade? De que adianta? Não resolve nada. Não resolve nada. Porque nós temos que ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito. Nós temos que ter amor pelo nosso próximo. E é esse amor que Jesus teve na vida de Zaqueu. Porque aquelas pessoas que estavam ao redor começaram a murmurar contra Jesus, dizendo: quem é esse que entra na casa de um pecador? Só que Jesus responde assim, para calar a boca daqueles escribas e daqueles fariseus: pois ele também era filho de Abraão, e eu vim para buscar aquele que estava perdido. Jesus, ele veio para buscar aquele que se encontra perdido. Jesus, ele não veio para aqueles que estão salvos, e sim para aqueles que estão perdidos. Jesus não veio para aqueles que estão salvos, e sim para aqueles que estão em inferno. Jesus veio para isso, e a Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele escolhe as coisas pequenas deste mundo para surpreender as grandes. Ele escolhe as coisas que não são para confundir os que acham que são. Ele escolhe as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. O nosso Deus, ele complica para fazer confusão na nossa mente, para depois dizer o porquê que complicou. Porque o nosso Deus, ele é mistério, e de mistério só entende quem está no mistério. Muitas pessoas dentro dessa cidade que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que se você tivesse feito um convite para eles não viam isso. Eles inventaram uma desculpa para tentar desfazer o seu convite. Mas eu estou aqui como servo do Senhor, não melhor do que ele quer, mas também pior do que ele quer. Eu estou aqui como servo do Senhor. Eu estou aqui debaixo da obediência do Deus Todo-Poderoso e do pastor da minha igreja. Eu tenho carta na manga para poder estar aqui, porque eu estou aqui debaixo de duas potências que
sou o Deus Todo-Poderoso e o pastor da minha igreja, que é nomeado como anjo da igreja. Eu tenho a permissão dessas duas pessoas, desses dois seres, para estar aqui nesta noite. Muitas pessoas renegariam esse convite. Renegariam esse convite, você sabe por causa de quê? Porque acham que são melhor do que vocês. Porque acham que são santos demais. Mas a Bíblia diz, e eu tenho meditado na palavra do profundo, que aquele que se sente santo demais é como a fumaça das narinas do Senhor. E Deus, ele dá ânsia de vômito. É como a fumaça das narinas do Senhor. Quem é que suporta a fumaça de fogão sobre o seu nariz? Ninguém suporta, não é? Pois assim é aqueles que se sentem santos demais, aqueles que são cheios de nome próprio. Não posso conversar com fulano de tal porque ele é capoeirista. Não posso conversar com fulano de tal porque ele é assassino. Não posso conversar com essa mulher porque ela é adulta, porque ela é prostituta. Toma jeito de cristão, porque esse não é o Deus, porque isso não é o que Deus quer sobre a tua vida. Ele não fez acepção de pessoas quando ele deu essa ordem para mim e para todos vocês que aqui se encontram. Ide para o mundo afora e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não fez exceção, nem de preto, nem de branco, nem de rico, nem de pobre, nem de mendigo, nem de assassino e nem de traficante. É a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo. É motivo de muita felicidade e de muita rica honra poder estar aqui nesse lugar. Amém? E fazia nosso uniforme. E eu cheguei, né? E a porta fechada. Aí eu já peguei a bicicleta, cumprimentei no bar todos os dedos que estavam lá e já lá ia dando batida para ir embora. Um falou: ô mestre, espera aí, quero falar com o senhor. Eu estou com pressa, não quero falar contigo. Preste bastante atenção. Eu falei: ah, fazer o quê? Vou conversar com esse camarada. Encostei a bicicleta e estou conversando com ele. Depois de uns 10 minutos de conversa, uma conversa até agradável, chega a costureira junto com a irmã. E essa irmã entrou para dentro da sala de costura. Eu dei um tempinho de mais 1 ou 2 minutos e entrei. E ela falou: você é o irmão do menino? Eu falei: eu sou. Nós somos 5 homens e 2 meninas. O menino, uma vez, um dia de domingo, eu não tinha um pedaço de carne para comer. E não falei para vizinho, não falei para ninguém. E falei só com meu Deus em pensamento, sem ser em palavras. E saí para a rua. E quando eu cheguei em casa, eu vi um chinelo na porta da sala. E falei: tem alguém ali. Aí o menino, seu irmão, pegou e falou: irmã, Deus tocou no meu coração para trazer para a senhora um frango e mais um pacote de asa para a senhora almoçar. E ela falou: é isso que eu pedia de pensamento. É isso que eu queria comer. E ele te enviou aqui. Qual que é o seu nome? Volta aí, eu passo falta das coisas, sendo uma pregadora da palavra. As pessoas vão na minha casa e pedem para orar, mas não perguntam se eu tenho açúcar ou pó para coar o café no dia seguinte. Sapateia dentro da minha casa e vai embora. Não pergunta se eu tenho arroz para me cozinhar. E levou a bênção de Deus que Deus me deu, eu ofereci para ser para ela. Eu falei: e agora, como que está a vida da senhora?
Vocês conhecem o verso de vocês, né? Resolve na hora, não deixa para depois. A minha casa está sem o alimento. Eu falei, só não vai ganhar uma cesta básica, vai dar para comer os 90 dias. E quem vai levar nem eu, nem meus alunos, não. É meu irmão que vai levar. E aí eu já liguei para um, já liguei para o outro, e liguei e falei. Meu irmão teve que arrumar um carro, encostou ali. E teve que juntar muito aluno para encher o carro de cesta, uma cesta básica. E levou para ela. Vai escutando o que é Deus, o que é a pregação que foi dita para vocês. Ela falou com o meu irmão desse jeito: se fosse um outro crente, não ia aceitar. Porque são os capoeiras que me deu. São os capoeiras que fez a cesta básica. Se fosse outro crente, não ia aceitar, não. Porque eles já trataram como um macumbeiro. Gente, quem não conhece a minha família, não fala mal, não critica não, porque vai cair por terra em nome de Jesus. Eu contei para vocês o milagre do casamento desse homem. Esse homem precisando de mais R$1.000 para acabar de pagar o sítio, e era na quinta e tinha que pagar na sexta. Era na quarta e eu tinha que pagar na sexta, e na quinta-feira ele ia se humilhar para pedir R$1.000, um dono da mercearia que eu indiquei. Mas antes disso, Deus falou com ele: vai e conversa com um amigo seu, troca uma ideia com ele lá, né? É seu amigo. Ele não foi pedir dinheiro, ele foi conversar. Quando ele abriu a boca, ele ia tomar R$1.000 para pagar com 60 dias. Quando ele contou para o amigo dele, o amigo dele falou: eu empresto R$1.000 para você e você me paga com 30. Ele falou: eu quero. No outro dia, tinha R$8.000 na conta da minha mãe. E ele tratou de pagar com 30 e pagou num dia só. Não brinque com a nossa família. Não abusa, não humilha, não que quer no chão. São todos abençoados em nome de Jesus. Somos todos estupim curto, nervoso, do pequeno ao maior, homem e mulher. O mais calmo chama-se Dona Divina. Ela aceita todos os tipos de humilhações e não vem a rebater. Ela prefere chorar e deixar você sorrir. E eu sou diferente. Eu não prefiro chorar e deixar você sair sorrindo de mim, não. Eu sou diferente. Os meus irmãos são diferentes. Mas nós aprendemos a nos controlar. Mas algumas das vezes você tem que mostrar o outro lado seu, mais de fúria, para as pessoas virem te respeitar. Uma fúria em paz, para mostrar para aquele que está te humilhando que você não é bobo. Porque está escrito: Deus não gosta nem do bobo e nem do vacilão. Ele gosta do humilde. Mas você tem que ser humilde, mas você não pode ser bobo. Então, gente, o que eu prego para vocês durante as terças e quintas vezes aqui, vocês ouvem hoje. O respeito, a disciplina que devemos ter. Aquele que tem uma menina que tem uma sandália mais cara, foi pregado aqui. A sua veste é mais cara, mais bela, foi pregada aqui. Foi pregado aqui hoje. E humilhando aquele que está deitado no papelão. A sua sandália mais cara é Deus que te deu? Mestre, mas não é não. Não é não? Você trabalhou, seu pai trabalhou para te dar, para te ver. Dá essa sandália. É meu pai e minha mãe. Então tá bom. Os dois têm braço, tem perna, tem ouvido, tem boca, tem nariz, tem as mãos para tocar, os olhos para enxergar. Tem. Deus que deu para eles.
seu carro, sua casa, sua moto. É Deus que te deu. Eu pago aluguel. É Deus que te deu a condição de trabalhar para conseguir o dinheiro do aluguel, meu filho. Se não tinha aluguel, eu ia para debaixo da ponte. Quem fez a ponte? O viaduto. Deus que deu a profissão para o homem ou mulher que seja para construir aquilo ali. Começando a terra, quem é que fez? Então nós não valemos nada. Nós somos pó. Fomos feitos do pó